Lapidação. O microconto está no cerne do fractal, no âmago da seiva, no imo intestino. Divórcio. Seu anseio, ter voz e se fazer ouvir. Como? Se a aliança aperta no pescoço. O primeiro texto que eu li para vocês é deste livro aqui, Mínimos e Brevíssimos, de Alcine Ribeiro e Hauer, publicado pela editora Pangeia. O segundo texto é dessa coleção de micromínimos, Micros BH, organizado por Hauer, publicado pela editora Pangeia em 2021. E, como vocês podem imaginar, e eu comentei na aula da semana passada, a nossa aula de hoje, o nosso último encontro, falará sobre a microficção, sobre a microliteratura, mostrando aí a vocês novos caminhos, novas possibilidades, novos olhares, né, a respeito do conto e de como ele vem se configurando dentro deste cenário contemporâneo, dentro deste século XXI. Então, na nossa última aula, no nosso último encontro, nós falaremos acerca da microficção, da microliteratura. Eu trago esses dois exemplos para exemplificar. E ao longo da nossa aula nós leremos outros e discutiremos também acerca de todo esse fazer artístico que configura a microficção. Então, antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de agradecer esses 6 encontros. Eles foram muito bons na minha leitura, né? Trouxeram novos olhares, novas aprendizagens acerca da literatura e de todas essas concepções que engendram a criação de cada escritor. E neste estudo comparativo que nós delineamos desde nossa primeira aula, nós pudemos tecer algumas comparações e principalmente ampliar o olhar para o fazer artístico de alguns escritores que nós trabalhamos, né? Então, na nossa última aula, nós vamos discutir novamente esses pontos que envolvem o conto, agora o microconto, o nanoconto, o mini-conto, o conto ultra curto, conto curto, procurando entender todas essas denominações e como elas, né, configuram essa arquitetura textual, literária, que está totalmente atrelada ao século XXI, a este momento em que vivemos, né? Então, no percurso das nossas aulas, nós analisamos desde a literatura infantil e juvenil até algumas características, teorizações acerca do gênero conto, né? Que, se nós olharmos, foi o objeto de estudo de 90% do nosso curso. E hoje, né, nós traremos essas outras manifestações artísticas que o conto adquiriu ao longo do tempo, né? E a respeito deste gênero literário, o conto, a Nadia Gottlieb, ela menciona que a história do conto, nas suas linhas gerais, ela pode se esboçar a partir desse critério de invenção que ele foi se desenvolvendo. E nós pudemos acompanhar todo esse processo evolutivo nas nossas aulas, né? Com os autores citados, com os críticos e a teoria que embasava cada discussão. E aí a pesquisadora Nadia Gottlieb, ela acrescenta dizendo que antes a criação do conto, ela estava centrada na sua transmissão oral. Depois veio seu registro escrito e posteriormente ao registro escrito, nós temos a criação, né, desses contos por escrito que começam justamente quando o narrador assume a função de contador, de criador, de escritor de contos, afirmando aí o caráter literário do gênero. E ela complementa dizendo que uma característica básica na construção do conto é a economia de meios narrativos. E ao longo da nossa disciplina nós podemos perceber essa economia e como que a brevidade, a concisão, a condensação permeia esses diversos escritores, esses diversos autores e configura o gênero conto, né? E além, né, essa economia de meios linguísticos, ela está atrelada à concepção de atingir, com um mínimo de meios, um máximo de efeitos e mostrar principalmente como esse mínimo, essa procura pelos mínimos meios linguísticos expressivos podem trazer e suscitar aí múltiplas leituras, múltiplas significações e principalmente despertar o interesse no leitor. E a Nadia Gottlieb, por fim, ela afirma que a evolução do gênero, ela está ligada à própria condição humana, sendo
a definição, né, do conto um caráter indefinível. Por quê? Porque ele permeia, porque ele engendra, porque ele está circunscrito a essa evolução humana. Por isso, seu caráter é indefinível, ele está sempre se transformando, se reconfigurando, se ressignificando para dizer sobre a condição humana, para dizer do homem, né? E assim, no final do século XX, né, com o advento da tecnologia, da velocidade, que passou a engendrar e principalmente gerir a vida humana, as microficções, elas despertaram o olhar da crítica, dos escritores, uma vez que ela, né, como eu já mencionei a vocês, une todas essas questões de brevidade, de mínimo de meios expressivos com máximo de significados, né, e relaciona a esses tempos fugidios, de dizer o máximo com o mínimo de expressividade verbal, em que a condensação, a brevidade, a síntese, a elipse viraram palavras de ordem, principalmente nos meios digitais. No entanto, nós não podemos esquecer, eu já mencionei isso em algumas aulas e retomo esses conceitos agora, né? Justamente para questionar mais à frente tais teorizações, a questão da brevidade do conto, do gênero, né? Ela já foi pontuada por diversos autores e escritores ao longo, né? Da tradição literária do conto. Dentre eles, nós podemos citar o Edgar Allan Poe, em que a brevidade do conto ela estava atrelada à leitura de uma só assentada, como ele mesmo coloca, né? Que juntamente com a noção de epílogo, a noção de tom narrativo, de efeito único, de unidade de impressão, caracterizavam o conto na perspectiva do Edgar Allan Poe, o conto de enredo, como nós já vimos. O que reitera essa importância que a brevidade tem, que a concisão tem, que a condensação tem para a elaboração do gênero, né? E além do Edgar Allan Poe, nós podemos citar também o Chekhov, né, o escritor russo, que também foi tema das nossas aulas, dos nossos encontros, que além da brevidade, ele vai ressaltar a importância da clareza, da força, da concisão para a escrita do gênero conto, mostrando que, cito agora o Chekhov, né, quanto mais objetivo, mais forte será o efeito. E nessa questão, o Chekhov nos chama a atenção para o perigo dos excessos, né, da escrita excessiva dentro do conto. E se nós continuarmos aí o nosso percurso, no livro 6 Propostas para o Próximo Milênio, o Ítalo Calvino ele argumenta que a exatidão ela está relacionada a 3 fatores. O primeiro, um projeto de obra bem definido e calculado, e é interessante nós relacionarmos essa questão, este fator, né, essas 3 coisas que o Ítalo Calvino traz, à poética do Edgar Allan Poe, porque ele, dentro, né, do ensaio, a teoria da composição, da análise do poema O Corvo, ele menciona a importância do escritor calcular, orquestrar matematicamente todos esses meios para despertar o interesse no leitor e principalmente, né, para construir a intencionalidade da sua obra. Então, o Ítalo Calvino recupera essa função, essa observação, esse olhar, colocando aí como primeiro fator, né, o primeiro projeto, que é uma obra bem definida, bem calculada. Segundo fator seria a evocação dessas imagens visuais nítidas, incisivas, memoráveis. E o terceiro é uma linguagem que seja mais precisa o possível como léxico e também na sua capacidade de traduzir as nuances do pensamento e da imaginação. Para o crítico Ítalo Calvino, esses fatos, né, estariam relacionados à velocidade da vida humana, do progresso da máquina e do homem, e nesse processo as narrativas elas estariam interligadas a esse planejamento preciso, calculado, matemático, conciso, sintético, vinculado a essas imagens que sugerem a realidade deste homem-máquina. E é interessante perceber como as microficções elas partilham de alguns conceitos como a tensão, a intensidade, a narratividade, a brevidade, a intertextualidade, a metaficção, a questão da epifania que nós discutimos nas aulas anteriores também, que corroboram para este caráter cirúrgico, para esta precisão cirúrgica que a microliteratura assume aí
no século XXI e que aproxima, em alguns momentos, da própria poesia, do próprio haikai, como vários autores e críticos sugerem, né? Então, esse microficcional, esse ficcional, ele está entrelaçado a esses recortes desses elementos factuais. Ele também explora e se constitui do humor, da polissemia, do inusitado, da ironia, da ludicidade da linguagem e que... Por que eu chamo atenção e por que eu trouxe Edgar Allan Poe, o Chekhov, o Calvino, né? Para dizer que esta teoria do conto que nós estudamos, que nós nos debruçamos em algumas das nossas aulas, elas não servem mais para analisar as microficções, elas não são mais suficientes para dar conta de tudo que representa a microficção. Então, essas teorizações, né, acerca do gênero conto, né, e de como ele foi se constituindo ao longo desse tempo, elas não são mais suficientes para analisar as microficções, como eu mencionei, o que incita aí novos estudos, novos olhares, justamente para caracterizar essa arte da palavra que coaduna esses conceitos, esses preceitos da velocidade, da rapidez, da agilidade e da concisão que vai permear aí o século XXI. E a respeito, né, deste caráter único, né, e desse limes que representa aí a microficção, a Luciane de Campos ela vai dizer, né, num artigo Entre Frinchas, a poética do microconto brasileiro, algumas definições, algumas características que são que permeiam aí essa poética do microconto. E aí ela menciona aqui: no discurso dessas narrativas, o importante é estabelecer apenas um núcleo significativo, ou seja, não importa se a personagem seja homem ou mulher, tem-se muitas vezes apenas a referência de personagem, nominado ou não. Se há espaço delimitado ou extremamente aberto, externo ou interno, se de dia ou noite, neste ou em outro século, é o leitor quem preencherá as fendas deixadas propositalmente pelo narrador. Então, a microficção, e por todo esse caráter sintético, elíptico, né, ela convida e traz o leitor como co-participante, como co-narrador, porque é ele quem vai desvendar todas essas frinchas deixadas pelo escritor e construir aí a sua narrativa e trazer essas possibilidades de leitura. A Luciane de Campos ela complementa dizendo que a ação inicial, né, e o clímax da história se confundem, fundindo aí prólogo e epílogo, e tudo isso só ressalta, né, essa fragmentação da realidade. E aí eu trago um microconto do Dalton Trevisan, autor que nós estudamos na aula passada, para elucidar essa passagem, em que pelo diálogo ele diz assim: lá no caixão, sim, paizinho, não deixe essa aí me beijar. E a respeito da microficção do Dalton Trevisan, Sebastião Bonifácio Júnior, né, em artigo dedicado ao texto e ao tema e à análise da microficção do escritor, ele afirma que, por exemplo, no texto acima que eu acabei de ler, os diálogos por si só, eles não podem ser tidos como algo necessariamente inovador, porque nós sabemos que tal construção do conto em diálogos, né, ela vai permear vários gêneros literários, tais como o texto dramático, o romance, a crônica, os contos e também as micronarrativas. E dessa forma, o que faz o microconto do Dalton Trevisan lido ser excêntrico, né, não é o seu escopo dialógico, mas sim o obscurantismo deixado pelo autor com base no construto dessas frinchas, né, desses fragmentos. Nesse sentido, é válido perceber que a questão desse diálogo, por exemplo, não é nada inovador, visto que se nós analisarmos alguns escritores como o Luiz Vilela, o Rubem Fonseca e o próprio Dalton Trevisan, a questão do diálogo, né, e da inexistência desse narrador já se faz presente em vários dos seus contos, em vários dos seus textos, mas o que chama a atenção a este microconto do Dalton Trevisan que eu acabei de ler a vocês é justamente esse obscurantismo e principalmente que
nessa situação analisada, esse experimentalismo literário não diz necessariamente respeito à escolha dos diálogos, e sim a opção por aquilo que não é dito, ou seja, pelo obscuro. E por se constituir neste limos, nesse limite, né, os fractais expostos na microficção, essas frinchas narrativas, aproximam, como eu já disse, do próprio haikai, dessa característica poética, uma vez que esses aspectos imagéticos, poéticos, são frequentes na microficção, assim como nós também podemos relacionar as microficções aos aforismos. Por quê? Porque nós temos esse silêncio, nós temos esse ritmo conciso das frases. Então, dentro dessa urdidura composicional da microficção, a imagem ela salta aos nossos olhos e a apreensão desses detalhes continua após a leitura, após a finalização da leitura, porque é justamente neste momento que o leitor vai preencher todos esses espaços, todos esses silêncios, todas essas frinchas deixadas pelo escritor, e aí ocorre a apreensão desse instante, como se outras histórias ressoassem ao leitor depois dessa primeira visada, depois dessa primeira leitura que fazemos das microficções. Assim, do fragmento surgem sentidos que estão imersos nas linhas e nas entrelinhas do texto e que convidam o leitor a desvendar esse visto, a imaginar situações, a relacionar fatos, isto é, criar uma experiência sensorial aguda, obscura, poética, né? E ao mesmo tempo opaca, que é exibida, que é explorada pela concisão, pela depuração formal, pela questão simbólica dos termos, por essa concisão elaborada e construída matematicamente pelo escritor, pelo autor. Fato aí que evidencia todo esse labor artístico, né, que os escritores têm e que são explícitos dentro dessa escrita microficcional que vai explicitar, como eu falei a vocês, a própria profissão de fé, desvinculando aí esse ato da escrita espontânea, automática, pelo contrário, né, ressalta o quanto esse labor artístico, quanto a profissão de fé de cada escritor pressupõe estudo, pressupõe trabalho, pressupõe depuração. E aí eu retomo um conceito importante que está lá no blog da editora Pangeia, né, que é a metodologia de leitura, e uma dessas metodologias está justamente essa profissão de fé colocada pelo Hauer, que escreve, né, essa metodologia de leitura em 6 passos. Eu deixo na descrição do vídeo o link para vocês acessarem, lerem e terem acesso a todas essas questões e esse conhecimento que está atrelado a esse fazer artístico, né, dos escritores. E todos esses apontamentos que eu menciono a vocês, eles ressaltam tanto a classificação da forma quanto a nomenclatura e de como de todas essas questões são terrenos que incitam novos estudos, novos olhares. E todas essas definições, essas nomenclaturas, essas delimitações que Hauer traz, que Zavala traz e que outros autores e críticos trazem acerca dessa microficção produzida no século XXI, só elucidam esse processo de decantação que o gênero conto sofreu ao longo da sua história e o poder que ele tem de acompanhar essa própria evolução humana. E aí nós retomamos as palavras de Nadia Gottlieb que nós afirmamos e apresentamos no início da nossa aula, que reafirmam esse caráter indefinível do gênero conto pelo fato dele conseguir acompanhar a própria evolução humana e se ressignificar em cada um desses momentos, né? E o que é mais interessante e vale ser destacado que nós já mencionamos que a teoria acerca do gênero conto não é suficiente para analisar essas microficções, mas também é importante mencionar que essas microficções elas já estão presentes, né, na literatura brasileira e na literatura mundial bem antes do final do século XX. E para exemplificar essas questões, nós podemos, por exemplo, trazer alguns autores que têm em meio e permeado aos seus textos passagens, trechos, textos que estão em consonância com todas essas características da microficção que nós já abordamos e trabalhamos na aula de hoje. Um
Um exemplo desses é o texto Natal, do Oswald de Andrade, em que ele diz assim: Natal, minha sogra ficou avó. No texto lido, né, do Oswald de Andrade, é interessante ver como ele projeta o leitor como coautor do narrado, uma vez que compete ao leitor preencher todos esses vazios, todos esses silêncios, e também como que a economia de recursos é utilizada como elemento plurissignificativo e que, principalmente, o título vai adquirir essa forma expressiva e polissêmica que amplia essas possibilidades de leitura. Além do Oswald de Andrade, por exemplo, nós podemos trazer Machado de Assis. Em várias passagens dos seus contos, dos seus romances, nós encontramos características dessa microficção. E esse olhar futurista do Machado de Assis, né, como eu já mencionei, se faz presente em várias passagens, como nós podemos citar o velho diálogo entre Adão e Eva, presente, né, um capítulo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, e além desse, outras passagens, como por exemplo, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Essas passagens, né, representam esse olhar futurista e como as microficções já estão presentes na literatura brasileira bem antes do final do século XX. Além do Oswald de Machado de Assis, nós podemos trazer o Dalton Trevisan, que foi o autor que nós estudamos na semana passada, como, por exemplo, nesse texto, aparou o bigodinho e escolheu a camisa florida. Ele se enfeitava para a morte e não sabia. Ou, por exemplo, em outro texto da Marina Colasanti, em que ela diz assim: história só com princípio e fim. Bastou vê-lo a primeira vez para saber que havia chegado o seu fim. Além disso, nós temos também Lígia Fagundes Telles no texto Confissão. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Além desses escritores, trazemos também Manuel de Barros no texto Amor. Maria, quero caber todo em você. Ou então, em Flávio Moreira da Costa, Prometeu acorrentado. Pus minha mão no fogo, me queimei. Livrai-me dos abutres. Então, essas microficções, essas características da microliteratura, elas já estão presentes ao longo, né, da história da literatura brasileira, bem antes do final do século XX, né? E agora, para exemplificar, eu trago alguns microcontos e também um microconto especial para que a gente possa, além dessas definições, dessas nomenclaturas já mencionadas anteriormente, ampliar nossa perspectiva, o nosso olhar, a fim de incitar novas leituras, novos questionamentos em vocês, né? E começo com um microconto do Hauer que diz assim: microconto, narrativa, cristal vivo, uma suavizada, um único golpe, nocaute. Esse microconto ele foi publicado neste livro aqui, Mínimos e Brevíssimos, né? E com base no microconto do Hauer, lido e analisado, nós podemos exprimir alguns aspectos formais que configuram essa renovação dos estilos, esse caminhar do homem, né? Que a literatura vai se aperfeiçoando e ressignificando para configurar esses gêneros, essas microliteraturas, essa microficção. Dentre eles, né, dentro dessas características, desses aspectos formais que configuram o gênero, nós podemos mencionar o título, que mesmo sendo facultativo, tendo uma presença facultativa, ratifica essa potência significativa do texto diante dessas economias, dessa economia de recurso, visto que o título ele coaduna com o texto e cria uma unidade narrativa responsável por identificar o microconto, por meio, e principalmente esse microrelato, além de manipular a expectativa do leitor, já que ele explora o entrevisto do microconto por meio desse impacto e da surpresa concebidos em torno dele. No texto em análise, por exemplo, né, o título ele é metaliterário, ele é metalinguístico e ele realça essa narrativa visível que será narrada, ao passo que convida e instiga o leitor a desvendar essas camadas internas de leitura, essas camadas construídas nesses interstícios do silêncio que seguem cada palavra parágrafo ou cada locução parágrafo que o microconto apresenta. Além do título, outro elemento composicional é a estrutura narrativa, que é permeada de cisões, né? Que é
permeada de fragmentos que despertam a atenção e a tensão narrativa para esses significados que emergirão do texto. No microconto lido do Hauer, né, por exemplo, nós temos essas cisuras eclodindo na apreensão dos vazios que são altamente significativos e que, por sua vez, precisam ser preenchidos pelo leitor. Então, embora o microconto seja configurado por essa economia de vocábulos, a sua compreensão é depreendida de um retorno constante às linhas e às entrelinhas do texto. E isso configura, né, aquele caráter que nós já mencionamos de usar o mínimo de recursos, o mínimo de termos para ter a máxima expressividade verbal, que configura aí a estilística do microconto, da microliteratura. Então, além do título, dessa estrutura formal, nós também temos a economia linguística. A economia linguística é outro elemento que caracteriza essa microficção e que, por meio dessa seleção precisa dos vocábulos, né, o autor tem a sua engenhosidade expressiva evidenciada pelo fato de selecionar palavras multívocas que demandam um debruçar-se investigativo sobre o texto, exigindo aí várias leituras para novos desvendamentos e para que essas linhas submersas, né, essas linhas de força submersas, essas elipses, esses silêncios, os ditos e os não ditos, os interditos, né, possam ser preenchidos pelo leitor. Então, se nós tomarmos, né, como exemplo o microconto do Hauer lido, na primeira linha do texto, a palavra narrativa, ela retoma o título e determina o gênero do microconto, e além disso, ela também reforça, né, essa necessidade, essa presença de categorias da narrativa dos elementos do conto, como o enredo, a personagem, o espaço, o tempo, o narrador, o clímax, o desfecho, né? Mesmo que não apareçam explicitamente na estrutura textual. Então, a opção pela palavra narrativa denota esse recorte, essa ação em curso, geralmente em média res, que caracteriza esse espaço e esse tempo discursivo preciso na microliteratura, na microficção, e circunscreve todos esses elementos ao nó narrativo revelador do humano, que focaliza essa existência humana tramada justamente por essa exemplaridade. Então, além do título, da estrutura, né, e como eu acabei de mencionar a vocês, dessa economia linguística, nós também temos como elemento dessa microliteratura, dessa microficção, o nó narrativo, que é sentido pelo uso desses termos denotativos que rompem em conotações instigantes e esclarecedoras, como na segunda linha do texto em análise. A sentença imagética cristal vivo, e aqui eu retomo os conceitos do Ítalo Calvino que nós também já trabalhamos na aula, né? Essa imagem cristal vivo instiga e reivindica do leitor um olhar apurado para o intertexto e para a intertextualidade concebida. O microconto, como um cristal vivo, né, é um corpo sólido, peculiar no estilo, no conteúdo temático e também na sua forma composicional. E sua estrutura antagônica, ágil, consoante essa contemporaneidade, é destacada por essa relação externa e interna de suas camadas constitutivas, dos rearranjos que as imagens concretas tecem, né, para o significado do texto, que despertam, né, essa coparticipação do leitor para atingir essa multiplicidade caleidoscópica, né, de reverberações entre o dito e o não dito e o sentido, né? Então, além desses elementos que eu já mencionei, nós também temos a criação de imagens. A microficção, ela favorece essa formação simbólica, visto que ela oportuniza ao leitor experienciar nesse jogo linguístico, nessas perspectivas, imagens que ampliam o olhar a respeito daquele objeto. E além de tudo isso, né, do título, da estrutura, da concisão, como eu já mencionei agora a vocês, do nó narrativo, dessa economia linguística, dessa criação de imagens, nós também temos a brevidade, a concisão, a condensação, que é
pluralidade significativa, ela é a tradução dessa pluralidade significativa do microconto. E nessa definição do texto, né, que nós tomamos como base, como análise, a expressão uma só visada, né, denota essa aparente rapidez com que a microficção é lida, é construída. E essa compreensão do microconto contemporâneo advém dessas várias e contínuas visadas ao texto, dessas leituras que se constituem de releituras para a configuração do significado, do sentido, né, gerado pelo texto. Assim, a leitura do microconto exige um olhar atento que se volta para a história cifrada a fim de decifrar o essencial da narrativa. E diante, né, de uma só visada que o leitor é nocauteado pelo narrador, uma vez que ele é convidado a decifrar esses enigmas, a preencher esses vazios, a completar esses espaços obscuros do texto. E é justamente nesse sentido que a construção é dada, é formada, que as percepções são operadas e que essa condensação sintética textual, engenhosamente orquestrada pelo autor, culmina aí numa explosão de múltiplas possibilidades enunciativas interpretadas pelo leitor. E aí nós chegamos em uma das últimas, né? Característica que nós mencionamos aqui, é válido dizer que não é uma análise prescritiva, nós poderíamos citar outras características, mas os textos que complementam e que estão na descrição do vídeo trazem essas observações. Nós selecionamos aqui as que mais aparecem, as que são mais pertinentes nessa microficção e finalizamos com uma que é o único golpe, né? Esse pico certeiro na veia, como Dalton Trevisan diz, que é metonímico, que configura esse nocaute propiciado, né, por essa economia linguística ao leitor. Então, o microconto, ele difere, né, do conto até por esse nocaute produzido e preconizado, né, por Júlio Cortázar, como nós já vimos na semana passada, em que se o conto se dá nessa sucessão de golpes, aqui se faz em um único golpe, se constrói essa simultaneidade textual que é presentificada com essa escavação dessas ruínas pretéritas, desses fragmentos fractais, desses estilhaços, desses cacos que o microconto vai colocando para justamente resplandecer e desestabilizar o presente e assim proporcionar essa clareza da apreensão sentida. Dessa forma, então, nós podemos dizer que o microconto ele projeta-se, ele impera, ele clama por novas depurações do olhar, visto fazer parte dessa condição narrativa do próprio ser humano. Para finalizar, então, né, nesse microconto do Hauer que nós analisamos, nós temos forma e conteúdo iluminando essa carpintaria elaborada pelo autor e que reverbera essa microficção que, pelo viés minimalista das escolhas dos vocábulos, maximiza esses significados que incorrem nesse arcabouço simbólico humano para definir esse gênero rápido, ágil e multifacetado. Então, no curso e no intercurso das diversas histórias geradas pelas diversas leituras que essa microficção projeta, o microconto e a microficção é uma pílula pronta a desdobrar-se, a arrebentar-se na máxima expressividade em torno da palavra e, consequentemente, do humano. E depois de toda essa explicação que nós fazemos, né, acerca da microficção, nós deixamos na descrição do vídeo alguns links de livros, né, que abordam e que trazem esse olhar para a literatura microficcional. E também convidamos vocês a acessarem, a lerem vários artigos publicados no blog da revista Pangeia, justamente para fazer a atividade desta semana, que é se debruçar um pouquinho mais acerca dessa ficção, não só em Alciene Ribeiro, em Dalton Trevisan, mas em outros escritores, né, que se valem dessas características para conceber a sua obra e assim, né, ampliar principalmente a percepção de vocês, o olhar de vocês a respeito do texto e principalmente gerar aí novas discussões, novos olhares a respeito dessa microliteratura, da microficção. Então, depois de todas essas explicitações, dessas explanações que nós tecemos neste vídeo e também na aula anterior, nós sugerimos a vocês na descrição algumas
alguns links, alguns sites para que vocês possam realizar a tarefa desta semana, que é justamente observar como todos esses elementos são construídos, são colocados, são arquitetados em diversos autores e de como esta microficção é vista e é principalmente teorizada em cada um deles. Bom, fico aqui, foi um prazer estar com vocês nessas 6 semanas, nesses 6 encontros. Coloco-me à disposição para dúvidas, para questionamentos e também para novos olhares a respeito de tudo que nós discutimos durante os nossos 6 encontros. Uma boa semana, uma boa atividade, ela estará mais detalhada, né, na descrição do vídeo e principalmente lá no AVA de vocês, mas qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. Uma boa semana, tchau, tchau!